11, Rádio FM Cidade do Sol Limitada, 94,3 MHz. Natal, Rio Grande do Norte. Começa agora o programa Cidade Notícias, com Sêmio Timene e Julisca Azevedo. Oferecimento: Hospital da Visão, o centro de excelência na saúde da sua visão. Telefone 3133-1950. Campos Equipamentos e Refrigeração. WhatsApp 999950200. Mude o trânsito mudando você. Detran RN. Olá, 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 olá! Boa tarde, Natal! Boa tarde, Rio Grande do Norte! Estamos começando mais um Cidade Notícias aqui na sua 94 FM. Olha, hoje, dia 22 de agosto de 2018, a data que comemora o Dia do Folclore Nacional, em homenagem ao pesquisador britânico William John Thomas. Olha aí meu inglês britânico. Usou essa palavra pela primeira vez, folclore. E folclore em português, que comemora o Dia Nacional do Folclore. Eu tenho minhas preferências, vou perguntar daqui a pouco a Jaqueline e também a Julisca quais são as preferências no nosso Brasil, no folclore nacional. Eu tenho aí, a história do Boto Cor-de-Rosa e no meio das canções do nosso folclore, Caicai Balão. Como você está romântico, Sêmio Timene. Boto Rosa. Não, mas é um... Boto Rosa, olha mas só. É um Boto Rosa... da Amazônia. Que as crianças... Ô, Jaqueline, o que é que você está rindo? Eu já tô aqui rindo de você. Você já tem... Lembrei do Saci. Do Saci. E você, Julisca? Eu lembro de Câmara Cascudo, quando fala em folclore. Pois é, Câmara Cascudo, uma das referências no nosso Brasil do folclore, junto com Mário de Andrade. Eu quero aproveitar e mandar um beijo para as amigas da Aliana Cascudo e Camila Cascudo, duas maravilhosas que fazem um belíssimo trabalho de preservar a memória de Câmara Cascudo. Elas são o que de Câmara Cascudo? São netas. Netas de Câmara Cascudo. Muito bem, boa tarde, Julisca. Boa tarde você, ouvinte da 94 FM, já sabe que tem um compromisso com a gente até 1h da tarde, né? Comigo, com Sêmio Timene, com Jaqueline Antunes, Gustavo Negreiros, que daqui a pouco chega para fazer o comentário sobre política, e com o Boto Rosa, que Sêmio Timene trouxe. Isso me lembra uma música da Xuxa. Será que tem algum ouvinte que é desse tempo, hein? Bem, quem quiser mandar uma mensagem pra gente, Jaque, falando sobre as lembranças folclóricas que tem da infância, manda pra onde? Como é que faz? Manda aqui pro nosso WhatsApp, que é muito fácil, já repasso aqui de imediato, tá, gente? Pra essa bancada aqui do Cidade Notícias. Ótima tarde pra você, Julisca, claro, a Sêmio Timene, nosso querido ouvinte. 9616-4494. Se você não tem agendado, já abre aí tua lista de contatos. Vai, adiciona 99616-4494. Vai direto aqui para nossa bancada do Cidade Notícias, tá? E já está assim, tá, Julisca e Sêmio Timene nas nossas plataformas digitais lá no Facebook. Instagram vai já dar o play, é isso, Sêmio? Tá com ele em mãos. Tá aqui na minha mão, já tá dando play. Ontem no início do programa cobraram a primeira parte, mas hoje já está aí em mãos, sendo ligadinho. E claro, Facebook e YouTube também. 94 FM, Rádio Cidade, passa por lá também. E você pode aproveitar e mandar um zap já com sua pergunta, porque hoje nós vamos receber a cardiologista a doutora Andressa Moreira da Fraga Moura, que é médica do Hospital do Coração em Natal, formada pela UFRJ, com residência médica no Rio de Janeiro, com pós-graduação em cardiologia, e conversa com a gente sobre o check-up cardiológico. Quando é o momento de iniciar, de realizar o check-up, e quais são os exames necessários para você realmente passar a limpo como está o seu coração. E quarta, dia de saúde, então a gente vai estar recebendo a doutora Andressa e teremos a doutora Ângela Pinto sempre conosco nas quartas-feiras, daqui a pouquinho as duas conosco, mas antes a gente tem os destaques dos noticiários. Justiça Eleitoral distribui oficialmente o tempo de propaganda para rádio e TV entre os candidatos das eleições 2018. O governo do presidente Michel Temer tem 76% de avaliação ruim e péssima, diz pesquisa Ibope. Justiça Federal condena ex-diretor do DENIT do Rio Grande do Norte em nova fase da Operação Via Ápia.
Governo Federal Governo Federal vai começar a cobrar pela emissão de carteira de trabalho. Olha só, consumo de energia no país sobe 1,8% na primeira metade de agosto. Banheiros da orla urbana de Natal vão passar por reformas. Precisando, hein? Manifestações culturais celebram o Dia do Folclore na Grande Natal. E temos também a participação do jornalista e advogado, nosso amigo, nosso colega de Rádio Cidade 94 FM, Dr. Gustavo Negreiros. Vamos conversar com ele daqui a pouquinho. Ele vai falar aí sobre a oscilação das moedas, do dólar, do euro, em torno desse momento que a gente vive das incertezas eleitorais. O dólar vai em alta fortíssima hoje. Recorde histórico. Recorde histórico, vamos falar daqui a pouquinho. Fica ligadinho, mas antes temos mais notícias. Eleições 2018. Olha, a Justiça Eleitoral distribuiu oficialmente o tempo da propaganda para a rádio e TV entre os candidatos a governo e ao Senado nas eleições de 7 de outubro. Além dessas cotas de tempo, o Tribunal Superior Eleitoral sorteou a ordem de veiculação das campanhas no primeiro dia de horário eleitoral gratuito, que começa em 31 de agosto, semana que vem, e segue até 4 de outubro. Cada candidato poderá aparecer em 2 blocos diários em rádio e televisão. O candidato com mais tempo é o governador Robson Faria, que tem 3 minutos e 31 segundos, seguido do ex-prefeito de Natal, Carlos Eduardo, com 2 minutos e 35 segundos. A senadora Fátima Bezerra vai ter 1 minuto e 30 segundos por bloco de propaganda eleitoral. Com menos tempo de propaganda, Breno Queiroga, do Solidariedade, tem 47 segundos. O professor Carlos Alberto, do PSOL, tem 11 segundos. Freitas Júnior, do Rede, tem 8 segundos. Heró Bezerra, do PRTB, 7 segundos. E Dário Barbosa, do PSTU, tem 6 segundos. Durante reunião com os representantes dos partidos e coligações, foi divulgado o plano de mídia das 980 inserções diárias, inclusive o número de inserções de cada candidato majoritário que terá direito. Deixa eu lhe dar uma informação, Semitimene. Esse último trecho aí que você falou demorou 12 segundos para falar. Ou seja, eu estava aqui fazendo. Isso significa que se você levou 12 segundos para dar a informação que durante a reunião com representantes de partidos e coligações foi divulgado o plano de mídia das inserções diárias, inclusive com o número de inserções, 12 segundos você levou, o que é que dá para dizer em 6 segundos de propaganda eleitoral? É complicado, é complicado. Julisca, eu queria a tua opinião. Você que tem toda uma experiência aí na comunicação, em jornalismo, referência. Ela começou nova. Como ela diz, ela começou com quantos anos? Uns 15. Uns 15 anos de idade. Mas, Julisca, eu queria escutar de você. TV, rádio, ainda é importante para definir um placar eleitoral no dia que se abre as urnas? Super importante. A TV ainda tem um papel importantíssimo, o rádio também. Engana-se quem pensa que a TV morreu. Pode ter uma redução que foi realmente. Pelas redes sociais. Pode ter uma redução realmente da audiência da TV aberta, mas ainda tem realmente um papel fundamental. As pessoas estão muito ligadas na internet, mas 95% dos brasileiros assistem televisão com o celular na mão. Fazem a multimídia, assistem televisão e acessam a internet ao mesmo tempo. E a propaganda eleitoral ainda tem um papel muito importante, não dá para subestimar. E outra coisa, Semi, já para a gente avisar o nosso ouvinte, a partir do dia 31, quando começar a propaganda em rádio, nosso programa vai começar 25 minutos mais tarde. 12h25, vai até aí por volta das 13 e algumas coisas, estamos negociando com a rádio, mas a gente vai começar um pouquinho mais tarde, né? A partir do dia 31, coloca aí. Agora, fechando essa notícia, eu queria dizer uma coisa. Eu estou muito Caxias esse ano todo, e agora mais do que nunca, de dizer assim, é um ano fundamental para a gente exercer a cidadania. Escute, meu caro ouvinte, escute o programa eleitoral. 12 horas, não acredito, vou ter que escutar política, em vez de escutar a Julisca, Sêmio, Jaqueline. Escute porque é importante. Escute para construir sua opinião, né? Perfeito. Com base no que você está ouvindo, nas informações que vai receber. É um momento muito importante para o eleitor tirar suas conclusões. Quem está em dúvida
se identificar qual é o candidato que poderá fazer mais para a minha cidade. É um momento super importante. Bem, tem horário eleitoral gratuito, goste ou não goste, ache bom ou ache ruim, ele existe e ele é pago com dinheiro público. Então vamos tirar o melhor possível dessa propaganda gratuita. Sem dúvida nenhuma. Olha, o governo... Política. Obrigado, Jaque. O governo do presidente Michel Temer é reprovado por 76% dos eleitores brasileiros, segundo pesquisa do Ibope, Estadão, TV Globo. No levantamento, 60% avaliam o governo como péssimo e 16% consideram a gestão Temer ruim. 76% na soma, né? A administração é considerada irregular por 19% do eleitorado, 2% diz que o governo está sendo bom e 1% aponta como ótimo, o que faz a gestão do MDBista ter 3% de aprovação na pesquisa. Esse dado que você falou, Sêmio, é o nacional. Agora, quando você pega uma amostra só do Nordeste, a taxa de desaprovação de Temer é ainda maior. 86% do eleitorado avalia como ruim ou péssimo o governo Temer e 2% consideram ótimo ou bom. O Ibope ouviu 2.002 pessoas em 142 municípios do Brasil entre os dias 17 e 19 de agosto. O levantamento está registrado no TSE sob o número BR-01665/2018. Cidades. Em mais um desdobramento da Operação Via Ápia, Justiça Federal determina a condenação do ex-diretor de engenharia do DENIT, Gleidson Golbery de Araújo Maia, e do empresário Arlindo Cavalcante Filho. Gleidson foi condenado a 13 anos, 6 meses e 3 dias de reclusão e ao pagamento de 422 dias multa. Ele firmou o acordo de colaboração premiada e a pena foi convertida a 4 anos e 6 meses e 1 dia de reclusão, inicialmente em regime aberto, mas a pena de multa se mantém no mesmo valor. Sobre Arlindo Cavalcante, a pena foi de 6 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão e o pagamento de 194 dias multa. A Operação Via Ápia ficou conhecida... A Operação Via Ápia ficou conhecida a denúncia de um suposto esquema de corrupção em obras do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte do Rio Grande do Norte. A denúncia do Ministério Público Federal recai sobre favorecimentos indevidos de contratação para a empresa Cavalca Construções e Minerações Limitada, da qual Arlindo é um dos sócios. Essa daí é... O Gleidson é o sobrinho de João Maia, é isso, Julisca, tu sabe dizer? Eu não sei também não, mas enfim, em meio àquela Operação Ápia, eu queria ver era que a colaboração premiada, que converteu a pena aí do cara, que era 13 anos, 6 meses e 3 dias de reclusão, ele teve aí um beneficiamento, ficou com 4 anos e 6 meses. Mas quem foram os acusados por ele, né? Pelo jeito a justiça ainda não o julgou, mas é bom ver que uma operação que aconteceu há poucos anos, 2 anos, não tem mais do que isso, ela já está rendendo aí condenações na justiça, afinal por menor, cerca de 1/3 da pena, né? 4 anos e meio para 13 anos e 6 meses, cerca de 1/3 da pena vai ter que ser cumprida, apesar de ser em regime aberto, pelo condenado. Sêmio, deixa eu trazer aqui uma informação de utilidade pública. Os moradores dos bairros de Pitimbu, que ali inclui Cidade Satélite, Conjunto Pitbull, São Vale, Conjunto dos Bancários e Planalto, vão ficar sem abastecimento d'água amanhã. E esse abastecimento poderá estar suspenso por até 48 horas. O motivo é a realização de um serviço da CAERN, que vai fazer um trabalho de manutenção no conjunto motobomba da estação elevatória do satélite. E hoje, você que transita aí pelo bairro de Lagoa Nova, fique atento, porque a CAERN está trabalhando no conserto de um vazamento de esgoto detectado no cruzamento da Rua São José com a Avenida Jerônimo Câmara, e foi necessário interditar o trânsito na faixa da Rua São José no sentido centro, bem como em uma das faixas da Jerônimo Câmara. Olha, eu estou me atualizando aqui da notícia. O Gleidson Maia, não sei se tem qualquer parentesco, mas ele era indicado, né? Ele acusou João Maia de ter cobrado propina
rapina de empreiteiras. É uma notícia que, agora, de abril de 2017, estou indo aqui o portal G1 do Globo.com, aqui no portal do Rio Grande do Norte. E o caso vem desde 2010, então vou me corrigir aqui, dizendo também que o caso não é nem um pouquinho novo também não. Ele fez a delação em outubro de 2016 e agora que está saindo a pena dele. Então, na verdade, bem demoradinha mesmo, a justiça foi bem lentinha aí nesse caso que a gente está vendo. Indicadores econômicos. Olha a cotação do dólar altíssimo na manhã de hoje, a R$ 4,06, gente. R$ 4,06 é o maior valor, o valor histórico para a moeda no dólar comercial. O euro comercial nessa manhã de quarta-feira vai a R$ 4,71. Na casa de câmbio está quanto, Sêmio? Eu vou dizer agora a vocês quanto está sendo trabalhado hoje pela manhã na casa de câmbio. Você sabe que tem o chamado spread, né? A diferença. Já com o IOF está sendo cobrado R$ 4,25 no dólar. Nossa Senhora. E o euro está chegando a R$ 4,97 na manhã de hoje. Mas isso não interessa só a quem pretende viajar, não é nada disso. O dólar, a alta do dólar atinge uma série de produtos e mexe com toda a economia. Sem dúvida, importados, tudo. É dessa batida da economia / política que eu queria entender, Gustavo. Gustavo Negreiro já está na linha conosco. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Sêmio. Boa tarde, Julisca. Boa tarde a você, ouvinte da Rádio 94. Sêmio, o dólar não está mais a 4,6 não, já está 4,7, mais para 4,8. Olha lá. Chegando 4,8. É o sexto dia seguido o pregão aumentando o dólar. Ontem o dólar aumentou 2%, hoje está quase aumentando 1%, ou seja, para você só ter uma ideia, o real é a 7ª moeda que mais desvalorizou esse ano perante o dólar. São mais de 20% já de desvalorização, certo? Isso tudo é uma base na economia. Vocês estavam falando agora há pouco, dizendo o seguinte, que o dólar não afeta só quem vai viajar para o exterior, não. Afeta para muita coisa aqui da economia do país. E aí eu cito um exemplo. Hoje, a Petrobras já anunciou um aumento de quase 1% no combustível. Ou seja, quando chegar na bomba aqui do posto aqui em Natal, vem uns 2, 3% de aumento, que é sempre assim. Isso tudo, Sêmio, é por causa da incerteza política. Hoje o dólar, em relação às outras moedas mundiais, está desvalorizando. Mas o Brasil vai no efeito contrário. O real é que está desvalorizando perante o dólar. A leitura, Gustavo, é de que esse aumento, essa disparada do dólar tem relação, inclusive, com a divulgação da última pesquisa da Datafolha, que colocou o ex-presidente Lula com 39% das intenções de voto. Olha, você imagine, Julisca, como é que um investidor inglês, um investidor alemão, um investidor japonês olha para uma pesquisa dessa e diz assim, Lula está na frente, tudo bem, ele já foi presidente há 8 anos, mas onde é que Lula está? Não, ele está preso. Por quê? Por corrupção. E ele está preso, está liderando? Ele está preso e está liderando. E o Brasil, como é o sistema do Brasil, a democracia? O judiciário funciona bem. Não, funciona tranquilo, de acordo com regras pré-estabelecidas. Como é que o investidor desse vem colocar o dinheiro aqui no Brasil? Pois é. Há uma incerteza. Olha, nós estamos há 45 dias. Nós não sabemos da eleição presidencial, nós não sabemos ainda quem são os candidatos definidos. Já como líder da pesquisa, com 39%, a gente sabe que poderá não ser o candidato. Para você ter uma ideia como o Lula está bem nas pesquisas, com 41%, 42% ele ganharia no primeiro turno, já que isso é a porcentagem geral e, na verdade, se computa apenas os votos válidos. E é importante registrar, Gustavo, que se Fernando Haddad substituir Lula, as pesquisas apontam ele com coisa de 4% das intenções de voto. Ou seja, nessa situação, se fosse no dia de hoje, se a eleição fosse no dia de hoje, seria Bolsonaro presidente. Pois é, e aí é outro problema. Tá entendendo? E se você tira Bolsonaro e coloca Marina, aí que é complicado mesmo, uma mistura de religião com ecologia. Então, assim, é muito complicado o cenário. O quarto colocado diz que é Ciro Gomes, diz que vai reformar todos os decretos de Temer, vai colocar nulidade em todos os decretos, vai reformar novamente, como é que chama? A reforma trabalhista.
Então, assim, não existe segurança jurídica, não existe segurança de continuidade. Ciro Gomes está empatado ali com Geraldo Alckmin e parece que Geraldo Alckmin está fazendo valer aquele velho apelido que ele tinha lá em São Paulo de picolé de chuchu, porque não empolgou. Ana Amélia como vice, uma vice de peso, que tem até a eleição quase garantida para o Senado, não agregou no percentual de Geraldo Alckmin, né? Tudo bem que ainda não começaram ainda as propagandas eleitorais, começa agora dia 30, dia 31 de agosto, mas de qualquer forma, o quadro é incerto. Agora, Calígula, na época romana, né, indicou um cavalo para o Senado. E quando ele indicou isso, ele estava soprando com a sociedade, que a sociedade valeria mesmo um cavalo ali no Senado. Hoje o povo está fazendo mais ou menos isso com esses candidatos que tem aí para presidente, para governador, para Senado. Então, o povo muitas vezes está colocando esse pessoal como uma espécie de zombar com a classe política. Ao fazer isso é um tiro no pé, porque a conta vem para onde? Vai para o povo. É por aí. Olha, Gustavo, obrigado, Gustavo. Até amanhã. Até amanhã, um abraço para vocês. Abraço. Até amanhã. Olha, notícia de última hora. O agora ex-deputado Paulo Maluf teve um mandato cassado na finalzinho da manhã de hoje, lá pela Câmara dos Deputados em Brasília. Foi uma decisão unânime da mesa diretora lá da Câmara e ele agora ele foi totalmente afastado do cargo, né? Ele já havia sido condenado pela primeira turma do Superior Tribunal Federal por lavagem de dinheiro em maio do ano passado e começou a cumprir pena em dezembro do ano passado, na Papuda, em Brasília. Em março desse ano, foi autorizado pelo ministro Dias Toffoli que ele passasse a cumprir prisão domiciliar. E vale lembrar, Sêmio, que Paulo Maluf já tem 86 anos. Mas, assim, eu queria ter um coração mais mole, mas eu não tenho. Gustavo falava aí de países como o Japão, a Inglaterra, os Estados Unidos, o investidor desses países. Como é que pode ver um país da forma... Eu vou dizer uma sarcasticamente aqui no ar. E da China, que dá um tiro no quem é corrupto e ainda cobra bala da família. Sabe? Como é que o investidor da China vê esse Brasil? Paulo Maluf, aos 86 anos, eu queria ter um coração mais mole. Mas, infelizmente, a justiça só está chegando agora nele. São denúncias, Julisca, que demandam desde a década de 80, desde a década de 90. 20, 30 anos depois é que esse cara foi condenado e mandaram ele para casa. Eu não sei como andam os nossos presídios, porque uma pessoa de 86 anos de idade, não sei se aguenta passar nem uma semana no alcaçuz da vida. Mas, a verdade é que Paulo Maluf deve à sociedade, quem diz isso não sou eu, é a justiça que condenou ele, e eu também digo isso. E agora hoje, depois do cara ter sido condenado e preso, ele foi deputado federal preso. Ele era deputado federal pelo mais importante estado dessa nação e estava na jaula. Como é que isso poderia acontecer? Mas aí finalmente hoje, por decisão unânime, mas a mesa diretora da Câmara dos Deputados tomou essa decisão que já deveria ter sido automática. Assim, tipo assim, foi condenado, no outro dia de manhã, perdeu o cargo, agora vai cumprir sua pena, seu bandido. Que é isso que ele é, bandido. Na realidade, Semi, só para lembrar que o ouvinte, Paulo Maluf foi quem cunhou aquela frase que o marcou na carreira política, rouba mais faz. Pois é. Olha, quero conversar de coisa boa, quero conversar, Julisca, com você e doutora Ângela Pinto sobre saúde, que é o nosso tema das quartas-feiras, sempre com a doutora Ângela Pinto conosco aqui. E hoje a gente vai estar recebendo a doutora Andressa Moreira da Fraga Moura, que é médica do Hospital do Coração aqui em Natal, cardiologista, vai falar sobre check-up cardiológico conosco. Só corrigindo, é Mora, viu? Ela é Mora. É porque eu vim de Sérgio Moro. Nome diferente, igual Sentimene e Julisca. Olha lá. Doutora Andressa, doutora Ângela, eu, Julisca e você, meu caro ouvinte, vamos estar conversando sobre check-up cardiológico, sobre saúde cardiológica. Daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial, voltamos já. Estamos apresentando Cidade Notícias, com Sêmio Timene e Julisca Azevedo.
No Hospital da Visão, além da oftalmologia, você também pode contar com o que há de melhor em cirurgias plásticas, como mamoplastia e lipoaspiração. É um inovador centro cirúrgico dentro dos melhores padrões para garantir um procedimento seguro para a sua saúde. Conheça mais do nosso Centro de Excelência na Saúde da Sua Visão no www.hospitaldavisiãonatal.com.br. Hospital da Visão, telefone 31 33 1950. A gente não precisou falar uma só palavra até aqui para você entender que misturar bebida com direção nunca dá certo. Coloque em prática o respeito que você tem pela sua vida e pela vida dos outros. Sua atitude vale mais do que 1000 palavras. Mude o trânsito, mudando você. Detran RN. Ei, você já acessou seu Instagram ou Facebook hoje? Pois é, seu cliente também. Invista em uma agência especializada em marketing digital e alcance seu cliente na internet. Acesse agora agenciaposeidon.com.br ou @Agência Poseidon nas mídias sociais. Estamos apresentando Cidade Notícias, com Sêmio Timene e Julisca Azevedo. São 12 horas e 28 minutos. Meu caro ouvinte, você precisa saber que a Campos Equipamentos e Refrigeração vende ar-condicionado e peças para refrigeração, mas vende muito, muito mais. Tem também micro-ondas, lava-roupas, equipamentos para hotéis, para restaurantes, padarias e para cozinhas industriais. Agora com projeto, instalação e venda de energia solar para a sua residência ou comércio. Tudo isso com condições especiais de pagamento. Procure a Campos Equipamentos e Refrigeração, que fica ali na Avenida 2, no Alecrim, ou ligue 3213-7071. E tem também o WhatsApp. Qual o número, Sêmio? 99995-0200. Pois é, 9995-0200, fale com a Campos Refrigeração, faça o seu orçamento de refrigeração, de ar-condicionado, de sistemas de split, de hotéis, restaurantes, padarias, cozinhas industriais. A Campos está pronta para lhe atender. Fale com a Campos Equipamentos e Refrigeração. Cidades. O governo federal se prepara para começar a cobrar pela emissão da carteira de trabalho. O valor está em discussão e seria algo por volta de R$15. O documento é historicamente gratuito aos trabalhadores e o planejamento da cobrança pela emissão vem em um momento em que o Brasil soma 13 milhões de desempregados. O Ministério do Trabalho e os Correios elaboraram um acordo de cooperação técnica em que se transfere aos Correios a responsabilidade pela carteira de trabalho. No acordo ficou expresso que o documento terá um custo ao empregado, com possibilidade de reajustes anuais ao longo dos 5 anos previstos para esta parceria. Péssima notícia, extemporânea, deveria ter mais sensibilidade o governo em relação a isso. Tempo hoje. Olha, a previsão de tempo para essa quarta-feira, 22 de agosto, é de sol com aumento de nuvens ao longo do dia. À noite ocorrem pancadas de chuva e muito vento, Julisca. 27 km por hora de vento. A ventania de agosto e setembro do Rio Grande do Norte. Só para o vento forte aqui. Inclusive, quem adora é quem faz kitesurf, enfim, esses esportes relacionados ao vento. São Miguel do Gostoso já está bombando. Agora deixa eu contar uma história que me marcou. Eu dirigi essa Rádio Cidade, tive a honra de ser superintendente dela durante 2 anos. E aí, Julisca, eu inventei trocar a antena da rádio em setembro, na época mais venta. Imagina a loucura que foi. Eu não me programei. Não sabia que ventava, não lembrava que ventava tanto. Era um verdadeiro batalhão para a gente conseguir colocar a gente mora onde o vento faz a curva. Pois é. Olha, a máxima 29 de hoje, a mínima de 22 graus. Hoje é quarta e quarta-feira é dia de saúde. E dia de saúde, doutora Ângela Pinto conosco aqui na bancada. Doutora Ângela, seja bem-vinda. Muito obrigada, Sêmio. Boa tarde a todos, queridos ouvintes.
Estamos aqui com a bancada cheia, Julisca, já. Boa tarde, doutora Ângela. Seja bem-vinda sempre. Muito obrigada. Por favor, apresenta a nossa convidada de hoje. Minha amiga em especial, Andressa Mora. Mora. Cardiologista de excelência, para que a gente foi convidada e está aqui presente para esclarecer, né, algumas informações a respeito do check-up cardiológico, da importância, suas indicações. Eu já estou meio fazendo as perguntas, viu, Andressa? Mas, assim, que é um assunto de cunho geral, né? Todos nós estamos buscando a nossa saúde e principalmente a nossa saúde cardiológica, se formos isolar, assim, né? Doutora Andressa Mora, seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada. Eu que agradeço estar aqui e vamos ver se a gente consegue colaborar com alguma coisa esclarecendo as dúvidas de todos, né? Então vamos já convidar o nosso ouvinte. Usa o WhatsApp, é a melhor forma. Chega lá em Jaque faz a triagem, junta 2, 3 perguntas numa só. 994. Eita, errei, ó, ia dizer o antigo, é o 99616 4494. Vou repetir, 99616 4494. Fica à vontade de mandar a tua dúvida, tua pergunta, porque eu já tenho várias, né? Tem a sessão depois, sessão consulta de sempre. Jaque! Já faz parte. Tô aqui. Olha aí, Jaque. Semana passada, inclusive, doutora Andressa, foi o dia do cardiologista, né? Isso. E, infelizmente, semana passada não deu para a senhora vir. A gente queria prestar homenagem na sua pessoa a todos os cardiologistas. Eu nem lembro desse dia. Só lembro do dia que me dão os parabéns, mas não é meu aniversário. É o dia do cardiologista. Ela estava no consultório, ela entrou, eu fui parabenizando, ela disse, eu não lembrava, eu digo, mas lembre que hoje tem que prestigiar a sua linda profissão. E que é tão importante para a saúde. Eu queria começar fazendo essa explanação geral. Hoje a gente vê que talvez os hábitos ou talvez até a evolução dos exames estão sendo identificadas muitas doenças ligadas ao coração. Eu queria escutar um pouco da sua experiência e olhando em particular aqui para o nosso estado, para nossa capital, como é que anda a saúde do coração do Potiguar? O que chama muita atenção, assim que eu cheguei em Natal, a gente percebeu que o índice de doença cardiovascular, ou melhor, coronariopatia, no natalense, ou no Potiguar, de um modo geral, era superior do que a gente costumava ver. Aí a gente foi pesquisar, viu que o tipo de alimentação agora já melhorou bastante. Desde que eu cheguei para agora, realmente as coisas melhoraram, mas na época é muito pesada, né? A manteiga de garrafa, né? A manteiga, o queijo de coalho, o queijo... A nata, carne de sol da nata. Tudo, né? Tudo que é bom. Tudo que é bom. Tudo que eu falo assim, tudo que é bom. Picada, puxada. Tudo, né? Então, assim, é uma alimentação muito carregada. Né? Mas então, o carregado é o quê? O sal? Não só no sal, né? O sal também é um fator importante, mas na gordura. Na gordura. Né? Na gordura. Mas isso tem melhorado? Desde que eu cheguei, já tem 30 anos, né? Então, de lá para cá, as coisas melhoraram muito. Até na parte de verduras, de alimentação mais saudável. A pessoa tem mais consciência de que tem que fazer uma alimentação mais saudável. Mas, mesmo assim, o índice de doença coronária e de doença vascular, de um modo geral, ainda é alto. Talvez também porque existe, como o desenvolvimento da medicina nessa área foi muito importante, né, muito grande, então a gente tem métodos de investigar melhor e de diagnosticar mais também, né? Então, por isso também que existe um aumento dos casos. Né? Com qual idade se deve procurar um cardiologista para se fazer o primeiro check-up? Se você for saudável, não tiver nenhum fator de risco aparente, fator de risco tipo o quê? Você não é obesa, você não tem pressão alta, seu colesterol, seu triglicerídeos são normais, você não fuma, né? Você faz atividade física, então você não tiver nenhum... Nesse cenário positivo. Nesse cenário,
Normalmente se preconiza fazer homem a partir dos 45 e a mulher a partir da menopausa. Porém, essa data está diminuindo, sabe? A gente está aconselhando, isso está nos livros, né? Mas a gente aconselha fazer mulher a partir dos 40 e homem a partir dos 45. Desculpa, a partir dos 35. Um homem mais precoce do que a mulher. Porém, se você tiver todos esses fatores que eu falei, até história familiar de coronariopatia, né, de um familiar de primeiro grau, tipo pai, mãe, até a avó que já não é primeiro grau, mas que tenha tido morte súbita, principalmente antes dos 55 anos, ou tenha tido um infarto também, né, antes dos 55 anos, essas pessoas, elas já podem começar a fazer o seu check-up a partir dos 20 anos. Mais cedo, bem mais cedo. E o que seria o check-up, Andressa? E nesse caso aí, qual a frequência dele ser realizado, né? O check-up, ele consiste numa avaliação do cardiologista no consultório, onde ele vai fazer uma anamnese, quer dizer, vai tirar uma história do paciente, vai avaliar os hábitos de vida do paciente, a história familiar, né? Então, depois faz o exame físico, onde ele avalia pressão, pulso, ausculta cardíaca, né? E vai fazer o eletrocardiograma, né? Onde ele vai avaliar se tem alguma arritmia, se tem alguma alteração no eletro de base, e vai solicitar alguns exames. Mas voltando ao eletro, eu acho muito interessante falar, porque muitas pessoas perguntam, a primeira coisa que chega no consultório assim, meu eletro é normal? É a ansiedade de saber. De saber o que é que o eletro vai ter como resposta, né? Qual é a função? Como se o eletro normal já falasse que ela não tinha nada, né? E, na realidade não é bem assim. O eletro normal, ele não exclui doença. O eletro é um dos exames que nós temos mais antigo e que é usado até hoje, né? Porque ele é bom, é uma ferramenta muito boa, porque se não fosse já tinha sido tirado de lado, né? Porém, ele é muito bom quando ele está alterado. Por quê? Porque ele faz a gente pensar em determinados tipos de doença e a gente vai lá investigar, ver se acha. Uma vez investigado e não se achar nada de doença, tanto funcional como anatômica, a gente fala que aquele eletro é o normal daquele paciente, né? Porém, ele não é normal, mas é o normal para ele. Mas a gente investiga, faz a gente ir atrás. Um eletro normal, ele não me deixa sossegado. Sim. Ele não me Ele não elimina outras doenças. Não elimina. Então, assim, aí vai depender da história, dos hábitos de vida, de tudo uma contexto, avaliação, né? com contexto que a gente vai ver, vai atrás, né? Doutora, desculpe, fica à vontade, doutora Ângela. São muitas perguntas, né, Julice? São muitas. Associada nesse check-up, né, associado ao eletro, tem o teste de esteira também, para todos os casos, para alguns casos. Vamos lá. Então, no check-up é o exame, a história, a anamnese, né? É o eletro, é o exame físico, é o exame de sangue, que é um básico, assim, para se fazer, a gente colesterol, triglicerídeos, né, colesterol total, HDL, triglicerídeos, glicemia, a função renal a gente analisa pela ureia e creatinina, o PCR, que é a proteína C reativa, que é um fator inflamatório, também é um preditor de risco cardiovascular, e sódio, potássio, que a gente vê também que pode detectar algumas doenças. Básico. Esse sódio é aquele que eu ingiro ou é o corpo? Tá. Então, sal ainda é um grande inimigo do coração? Eu queria que dissesse não, vou confessar. Eu também, porque eu sou louca com sal. Mas assim, ele tem seu papel, né? Tem. Mas assim, existem pessoas que a gente chama que são sensíveis ao sal. Então, eu posso comer mais sal e não ser tão sensível e não ter nenhuma repercussão maior. Você pode comer e você ser sensível, você pode comer a mesma quantidade e você apresentar uma alteração, tipo uma hipertensão. Como é que essa sensibilidade se manifesta?
Só com exames ou dá para saber por algum sintoma assim do dia a dia? Na dúvida a gente tira o sal de todo mundo. Não tem como saber. De todo mundo. Não tem um exame que pontue isso, né? Que evidencie. Aí eu ia lhe perguntar, você, doutora, começou falando sobre a questão cultural da nossa alimentação, a carne de sol, a manteiga de garrafa. Calma. Tudo que é bom. Carne de sol na nata, buchado, picado. Como conviver, como podem conviver de forma saudável as tradições, a cultura gastronômica do nosso povo com os cuidados necessários contra as doenças cardíacas, com a questão da saúde e tal. Como é que se encontra um equilíbrio entre essas duas coisas? Primeiro, não fazer esse tipo de alimentação diária, fazer eventual, né? Se você gosta muito de buchada, você vai comer eventualmente. Se tiver cervejinha, piora? Não me comprometo. Mas não comer sempre, comer de vez em quando. O que eu falo assim, equilibrado. Nada em pequena quantidade vai fazer mal. Né? Tá. Tudo em quantidade maior vai fazer mal. Então, assim, se você gosta muito, come eventual. Entendeu? Faz a sua dieta durante o dia, a semana, até final de semana. Mas se você tiver um churrasco para ir no final de semana, você não vai ter churrasco todo final de semana, mas se você tiver, você vai e tenta também não comer toda a carne do churrasco. Vamos lá, eu sei já que eu tenho que chamar um intervalo comercial, mas deixa eu começar a sessão consulta com essa pergunta aqui antes. Por exemplo, no meu caso, eu não como hambúrguer, eu tenho pressão alta e eu gosto de hambúrguer. Aliás, você já começou a fazer sua caminhada diária? Eu tenho caminhado, inclusive já fiquei bom da coluna, 3 vezes por semana, já no mínimo. Já saí. E não é fácil. Olha não. Aí, Angela, tá vendo? Estou fazendo pilates 2 vezes por semana, terças e quintas-feiras, lá na Centro Vita, à noite. Então, faço lá também. Faz lá também? Maravilha, lá com a turma. De manhã ou de noite? De manhã. De manhã, eu estou de 6 às 7 da noite, lá com a turma boa da Centro Vita. Mas aí vem a história do hambúrguer. Eu sou louco por hambúrguer. O hambúrguer já vem em sal, ali no preparo já leva um bocado de sal, né? E aí eu gosto de botar um ketchupzinho. Eu não como hambúrguer todo dia. E a batata frita, hein? Não, aí eu não como batata. Eu gosto. Acho que melhor. Ontem até eu comi uma batatinha no almoço normal, porque vinha legumes e batata, eu olhei assim pro garçom e disse, não, tem alguma mensagem que era pra comer batata hoje, deixa que eu como uma batata. Olha só. É raro, mas não foi culpa minha. É raro, botaram legumes, a batata caiu. Mas a aí, doutora tá rindo aqui, né? Ela tem que rir dessa situação, mas não tem enfim, como. de vez em quando, pra poder dar uma alegriazinha. Mas o hambúrguer lá, não é todo dia que eu como um. Eu como assim, um a cada 15 dias. É perdoável ou mesmo assim eu tenho que tirar o hambúrguer da minha vida, por exemplo? Porque assim, o hambúrguer feito em casa, você tem condições de controlar o que você coloca, né? Agora, o hambúrguer desses processados é muito complicado a gente falar não coma, né? Principalmente se você for hipertenso. Se você não for hipertenso, isso que eu estou falando é para quem não tem nada, né? Então, assim, eventual prevenção. Agora, quem já tem que tomar muito cuidado por causa do processo, do processamento dessas carnes, desse hambúrguer, sabe? Então, não entendeu? Não vai. Acabou, o Enes. Risca meu nome aí do Enzo, o melhor hambúrguer de Natal, imbatível. Jaqueline. Grande amigo Fred. Grande Fred, um abraço a vocês. Vamos pro rápido intervalo comercial, porque hoje é dia de saúde. Doutora Ângela conosco. Eu, Julice, doutora Ângela, batendo papo com doutora Andressa Mora, acertei. Lembra de Amora. Pronto, Amora. Mora. Dica, já. Já é meu codinome, viu? E que a gente convida você, meu caro ouvinte, a interagir conosco no 99616 4494. Vamos pro intervalo, voltamos já. Estamos apresentando Cidade Notícias, com Sêmio Tilene e Julisca Azevedo.
No Hospital da Visão, além da oftalmologia, você também pode contar com o que há de melhor em cirurgias plásticas, como mamoplastia e lipoaspiração. É um inovador centro cirúrgico dentro dos melhores padrões para garantir um procedimento seguro para a sua saúde. Conheça mais do nosso Centro de Excelência na Saúde da Sua Visão no www.hospitaldavisãonatal.com.br. Hospital da Visão. Telefone 31 33 1950. A gente não precisou falar uma só palavra até aqui para você entender que ultrapassar os limites de velocidade nunca dá certo. Coloque em prática o respeito que você tem pela sua vida e pela vida dos outros. Sua atitude vale mais do que 1000 palavras. Mude o trânsito, mudando você. Detran RN. Gostaria de convidar você para um evento inédito aqui em Natal. O Workshop das Famílias Empreendedoras, evento ligado ao universo das empresas familiares. Teremos palestrantes experientes em aspectos de gestão e sucessão nas empresas familiares e cases locais que vão discorrer sobre suas experiências na sucessão. Dia 28 de agosto no Holiday Inn. Inscrições pelo www.familiasempreendedoras.com.br. Mais informações 99431-0808. Patrocínio Sebrae RN, Fierne, UniRN, apoio 94 FM, a sua Rádio Cidade. Estamos apresentando Cidade Notícias, com Sêmio Tilene e Julisca Azevedo. Estamos de volta com o nosso Cidade Notícias, são exatamente 12 horas e 47 minutos. Olha, tem recado para você que é empreendedor ou que pensa em ser empreendedor. É para você que é micro, pequeno empreendedor, empreendedora, sabe quem é parceiro, que está sempre ao seu lado em todas as fases do seu negócio? É o Sebrae, é claro. O Sebrae tem tudo para ajudar você naqueles momentos de dúvida ou de vontade de crescer com o seu comércio. São 45 anos de experiência levando conhecimento através de cursos, oficinas e consultorias nas mais diversas áreas. Seja para você que tem aquele carrinho de lanches e quer legalizar seu negócio, seja para quem está começando uma startup, ou donos de facção, ou pequeno empreendedor do campo que quer se modernizar. Tem Sebrae para você, porque no Sebrae todo mundo pode contar com um parceiro para seguir em frente. É por isso que o Sebrae está sempre inovando, para ficar cada vez mais atual e tecnológico para você. Pode confiar, há 45 anos tem Sebrae para você. Sêmio, posso dar um depoimento? Por favor. Eu sou empreteca, fiz o Empretec no Também. Sebrae, você é facilitador, Ângela também. Mudou a minha forma de ver como se empreende, quem pode abrir um negócio, como é que se abre um negócio, mundo empresarial, tudo. Esse foi o primeiro passo. Eu fiz Empretec em 2012, mais ou menos. Recentemente eu fiz um curso muito legal também do Canvas, para você organizar o seu negócio, para você olhar o seu negócio assim meio de fora, entender qual é seu público, como é que vai ser a questão financeira, onde você vai investir. E olha, o curso durou 1 semana e durante o curso eu fui aperfeiçoando a minha ideia, assim, umas 10 vezes, saí de lá com a ideia totalmente diferente da ideia que entrei. E muita gente que fez o Canvas comigo, que foi coisa que agora de março, mais ou menos, está com o negócio bombando, viu? De vento em popa, com empresas abertas no mercado. O Sebrae é top. Quer empreender, eu só acredito no sucesso se passar pelo Sebrae. É por aí, é por Verdade. aí. Vamos em frente, Jaque. Cidades. Olha, vamos à notícia aqui de cidades e correr de volta para conversarmos aqui sobre saúde, porque quarta-feira é dia de saúde, tá? Estamos falando hoje aqui sobre saúde do seu coração com a doutora Andressa Mora, cardiologista,
E na bancada, sempre quando se fala em saúde, doutora Ângela Pinto conosco aqui. O consumo de energia elétrica do país atingiu a marca de 60 mil megawatts na primeira quinzena de agosto. A média corresponde a um crescimento de 1,8% no consumo se comparado ao mesmo período de 2017. Os dados são da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Sêmio, e a Prefeitura do Natal assinou contrato para a realização das obras de reestruturação dos banheiros da Orla de Natal. Mais do que na hora, o orçamento para a recuperação dos equipamentos está estipulado em R$234 mil. São 12 conjuntos de banheiros ao longo da Orla, sendo 6 em Ponta Negra e 6 na Praia do Meio e, segundo a Prefeitura, todos serão reformados. Olha, tem notícia também do Dia do Folclore, que comemora nessa quarta e se comemora hoje, dia 22 de agosto. E é celebrada com diversos eventos culturais programados para acontecer aqui em Natal e em São Gonçalo do Amarante, aqui na Grande Natal. A programação faz parte do Agosto Cascudo, projeto promovido pela Fundação José Augusto e outras entidades, com vasta programação cultural que homenageia os 120 anos de nascimento do folclorista potiguar Luiz da Câmara Cascudo. O Dia do Folclore, que é o dia de hoje, será marcado por apresentações de vários grupos musicais, folclóricos, artísticos do nosso estado, além de cursos e oficinas espalhados em polos culturais da região metropolitana. Quem quiser conferir mais detalhes sobre essa programação, acessa o site da Fundação José Augusto. Bota lá no Google, Fundação José Augusto, tem a programação completa desse Dia do Folclore. Ô, Jaque, eu pedi no começo do programa, né? Teve a interação de ouvinte aí, vai lá, fala Inclusive, ó, lá de Açu, Marquinhos, historiador, ele diz boa tarde, muito bem lembrado, Sêmio, falar sobre o Dia do Folclore. Eu me lembro das cantigas de rodas de Câmara Cascudo e do sítio do Pica-Pau Amarelo, onde as figuras folclóricas eram muito bem exibidas, como por exemplo, ele cita aqui o Saci Pererê e a Iara, que é a mãe d'água, né? E tem outro recadinho aqui, Leopoldo Miranda do Tirol, ele diz que do folclore eu lembro das lendas do lobisomem que meu falecido vovô Leônidas me contava lá em Goiânia quando ele era criança. Então tem várias lembranças aqui. Olha só que bacana. Um abraço para os ouvintes. Obrigado. Mande sua história e participe agora da entrevista com a cardiologista. É isso aí. Olha, e tem telefone, Jaque. Qual o telefone para quem quiser mandar perguntas aqui para a doutora Andressa Mora, que está aqui conosco? 996-16-4494. A gente vai garimpar aqui agora do coração e já mando, tá, Sêmio? Tá, maravilha. Então, quarta dia de saúde, doutora Ângela conosco aqui na bancada. Ângela, passo para você fazer essa primeira pergunta desse terceiro bloco. Vamos resgatar o check-up ainda, que a gente não concluiu, né? Andressa já fez aí um primeiro resgate, que seria a anamnese, a busca pela história do paciente, o eletro, exames sanguíneos e agora o teste da esteira, né, Andressa? Como é que seria? O teste a gente usa como uma triagem, sabe? Assim, porque eu falo assim, o teste é multifuncional, ele avalia uma série de fatores. É um exame simples, não é um exame daqueles que a gente fala assim, é o máximo, mas é um exame muito bom porque a gente vê o paciente como um todo. Então a gente avalia o quê? Condicionamento físico, que é importante até para a prática de exercício, para a gente prescrição de exercício. Avalia comportamento de pressão, presença de arritmia, presença de isquemia, né? Tolerância ao esforço, que é diferente, que a gente também, às vezes, o paciente que tem baixa tolerância ao esforço pode ser um sinal de comprometimento cardíaco. Então, assim, ele dá uma geral do paciente. Então, é um exame muito bom de triagem, mas ele é falho, ele tem uma margem de erro, né? Para avaliação de coronariopatia, principalmente, ele tem uma margem de erro de aproximadamente 20%. Não é inerente a quem faça. Sim. É do próprio exame, né? Então, que é limitado. Que é limitado. Então, se a gente for assim, fulaninho fez todos os exames do coração, virou a esquina e morreu, né? A gente não ouve falar nisso? Isso. É porque os exames, na realidade, eles têm uma limitação, né? Mas o que eu costumo falar é o seguinte, o exame, o nome já diz, é um exame complementar.
né? Ele não vai o médico ele tem que avaliar se aquilo pode ser um falso positivo ou um falso negativo, né? O falso positivo é melhor porque você vai mais em cima, né? O falso negativo, às vezes você relaxa e deixa correr e tem mais risco, mas aí você tem todos esses fatores que você avaliou. Se for um paciente de alto risco, um paciente que tem uma história familiar de morte súbita ou de infarto antes dos 55 anos, né? Na família, um paciente obeso, um paciente dislipidêmico, quer dizer, com colesterol, triglicerídeo aumentado, um paciente diabético, principalmente o diabetes, só a presença do diabetes já classifica o paciente em alto risco cardiovascular, né? Porque é uma doença complicada. Então, assim, são uma série de fatores que a gente vai avaliar junto com o resultado dos exames, né? Então, o exame é complementar. Isso. Né? Doutora Andressa, eu queria lhe perguntar, porque a gente vê muita informação, muita notícia de que estão crescendo as doenças cardiovasculares entre mulheres. Por quê? A senhora tem recebido muitas mulheres no consultório? O que é que está acontecendo com as mulheres que está deixando o coração mais frágil, mais suscetível a essas doenças? É assim, historicamente e normalmente era para a mulher, um homem começa a ter doença cardiovascular mais cedo do que a mulher, e a mulher se iguala ao homem a partir da menopausa, né? Então, o que está acontecendo é que antes da menopausa, né, as mulheres estão vindo a ter infarto, outras doenças vasculares, né, importantes. Provavelmente é por toda a mudança que houve na vida da mulher, né? Ela tem que sair para trabalhar, ela tem que cuidar, assim, uma supercarregada, né? Muito estresse, multitarefas e bebe tanto quanto o homem ou mais às vezes, né, ultimamente. Então, assim, os hábitos das mulheres, elas começaram a ser diferentes do que eram antes. Então, por isso que as mulheres cada vez mais precocemente estão tendo também as doenças, que era coisa para acontecer depois depois da menopausa. Quando entrar na menopausa, elas estão tendo antes. O fumo é um fator importantíssimo, tanto para homens como para mulheres, né? Mas, assim, se juntar fumo e uso de anticoncepcional oral, aí, minha amiga, o índice aumenta muito, porque são duas bombas para a mulher. Fumo e junto com o anticoncepcional. Então eu vou fazer uma pergunta não só para homens como também para mulheres, mas eu quero saber se a senhora vai se juntar à máfia que a doutora Ângela capitaneia aqui, de dizer que o exercício físico é excelente também para a saúde do coração. Com certeza, principalmente o exercício aeróbico. Entendeu? O que é o exercício aeróbico, para retirar dúvida? Aeróbico é nadar, caminhar, pedalar. Né? Caminhar pode ser de bicicleta, caminhar, fazer caminhada na rua ou esteira. Tem que ser correndo ou só caminhar já resolve? Um caminhar é um passo entre corrida e passeio. Não é aquele passo de passeio que você de andar no shopping. Não. É aquele passo apressado. Passo acelerado. É um passo apressado, é um passo mais vigoroso, né? Não é aquele passeio que você vai passear com o cachorrinho, não. Aquele ali não está servindo não, né? Olha, tudo serve. Tudo é melhor do que nada. Porque está deitado. Né? Mas, assim, para você trazer o condicionamento cardiovascular, você tem que dar uma intensificada melhor. Entendeu? Assim, o condicionamento cardiovascular é que vai baixar a sua pressão, é que vai melhorar seu colesterol, e que vai queimar a gordura de todas as formas, não só a localizada, né, como a do sangue, né, que vai condicionar o seu organismo e vai controlar melhor a sua pressão. Você pode caminhar nesse passo que eu falei para você, entre passeio e corrida, né? Se você tiver todo bem, né, assim, em termos ósseos, né, se você quiser alternar caminhada e corrida, você pode também. Se você for jovem, tiver vontade e não tiver nenhuma contraindicação, pode correr. São hábitos saudáveis. Eu recebi aqui uma pergunta de um ouvinte que está ligadinha no nosso programa, a jornalista Andréia Ramos. Um abração, Andréia. Manda aqui uma pergunta para a doutora Andressa. Por que os atletas estão tendo tanto problema cardíaco, doutora Andressa? Um beijo, Andréia. Olha, eu digo que muitas vezes,
atleta de elite, não porque eles passam por avaliação periódica, né? Eles são obrigados, porque normalmente são patrocinados. Mas os atletas... mais amadores que não vivem disso, né? Mas que tem um ritmo intenso, né? Tem um ritmo intenso. Muitos acham que por ser atletas não vão adoecer. E terminam não indo a médico. E acabam não indo a médico. Olha lá. Entendeu? Um desses, um dos fatores é isso. Eu tenho um grande exemplo no meu consultório, que é um paciente que virou atleta, maratonista, né? E que um dia foi no consultório porque ia correr a maratona 15 dias depois. Aí eu pedi o exame, até o ergospirométrico, porque atleta a gente pede um exame mais assim, para avaliar melhor. E quando veio o exame, veio altamente isquêmico. Ele ia morrer. Se não tivesse... Na maratona. Nossa Senhora. Entendeu? Então, assim... Então, ele não foi correr e foi se tratar. E fez uma angioplastia. Olha lá. Entendeu? E aí fica um recado também a todos os amigos que nos escutam, nossos ouvintes aí que têm o hábito de fazer, não, agora eu estou na moda da caminhada, da corrida, da meia maratona. É saudável, é maravilhoso, desde que tenha acompanhamento profissional de um médico, né? Você faça o check-up. Aí eu ia perguntar pela frequência, né? De quem não tem histórico, esse paciente, ele se salvou. Porque é um paciente que vai até hoje frequentemente ao consultório. Pode fazer chuva, fazer sol, de 6 em 6 meses ele bate o ponto. Independente se está bem, se está mal. Não, porque muitas vezes, principalmente o homem ele relaxa mais. Muitas vezes eu recebo o paciente com a mulher do lado assim, o que acontece? O que traz o senhor aqui? A mulher. Né? A mulher que marca, a mulher que faz, né? A mulher que né? Então assim... normalmente a mulher tem um cuidado maior com a saúde do que o homem, né? E o homem, quando faz exercício, eu acho que passa a se achar super-homem, que não vai ter nada, né? Dos fatores é esse também. Jaqueline, você tem interação de ouvintes, né? Aí? Tem assim uma dúvida que a Sandra da Copab de Nova Parnamirim diz assim: a minha mãe já falecida tinha arritmia cardíaca desde muito nova. Ela diz que fez um check-up já faz 2 anos e quer saber com que periodicidade ela tem que estar refazendo esse check-up. Ela tem quantos anos, Jaqueline? Aliás, a mãe dela tinha 52 anos quando faleceu, né? Mas a Sandra não disse a idade. Não, infelizmente. Tem muita interação de ouvinte aqui também, viu? Doutora Kalina Leite, delegada, tá mandando um beijo aqui para doutora Andressa, dizendo: minha médica, excelente médica e ser humano especial. Kalina é suspeita, não pode falar, né? Obrigado, Kalina. Mas é isso, então assim... já que tem uma história familiar de arritmia, seria bom ela ir fazer a avaliação do cardiologista, fazer os exames. Se ela não tem sintomas, né, e fez um check-up, avaliou e não tem nada demais, aí, de acordo com o que foi encontrado, ela pode ir anual, ou se ela for nova, pode ser de 3 em 3 anos, entendeu? Tem mais pergunta aqui, viu? Tem pergunta aqui do nosso amigo Gustavo Farache, jornalista também. Gustavo. Todo mundo ligado na entrevista da doutora Andressa, né? Tá bombando. Gustavo está perguntando: exercício físico tem que estar atrelado a boa alimentação ou só exercício físico vale? Tipo, se eu fizer exercício físico todo dia, eu posso comer o que eu quiser? A pergunta é mais ou menos essa. Isso tudo depende daquilo que eu falei. Se você não for detectado nenhuma doença, nada demais, nenhum fator de risco importante, tudo tem que ser independente de qualquer coisa. Individualizado. Né? Individualizado e com equilibrado. Com parcimônia. É o equilíbrio. Todas as entrevistas é o equilíbrio. É o equilíbrio. Que é difícil de encontrar. Né? Porque é muito difícil saber o meu equilíbrio do seu. Isso, cada um. Por exemplo, eu tô me entregando aqui porque estava comendo enganando aqui a fome, comendo um clube social. É um clube social que deve ter um salzinho temperando ele, que tá gostoso. Deve ter mais ou menos a quantidade de sódio de uma semana aí nesse biscoito. Nisso. Olha, o semi hoje está tão bom que a gente estourou o tempo. Estouramos o tempo, mas é dizer assim, o tema é muito importante. Ângela, tem mais pergunta aí, vai, Ângela. Não, é porque, exatamente, estão me pedindo para perguntar a respeito do ecocardiograma, que papel ele tem e se ele não faz parte do check-up. Olha,
o eco é uma parte que a gente é um exame extremamente importante, né? Se na história do paciente, no exame físico, a gente não encontrar nada, né? A gente pode, o eletro normal, tudo normal, o paciente aparentemente rígido, a gente pede primeiro o teste. Se o teste for normal, eu não acho não precisa, não é necessário. Precisa. Porém, se você vai examinar o paciente, vê a pressão borderline, vê uma ausculta do coração diferente, um clique ou um soprinho, alguma coisa, um ritmo não muito regular. Então, qualquer alteração que você encontre, que você queira tirar dúvida, tem umas coisas que você, de cara, você dá o diagnóstico, mas assim, tem outras coisas que você fica na dúvida, tipo prolapso de válvula mitral. Às vezes você ausculta o doente, tem uma ausculta sugestiva, né? Você vê o biotipo do paciente, ele é um biotipo do prolapsado, aí a gente pede... É verdade que prolapso todo mundo tem? Porque o que eu tenho ouvido é isso, todo mundo tem, é muito normal, é muito comum. Não é normal assim, comum. É frequente, não digo, vamos falar comum, né? É frequente, porém, existem vários graus de prolapso, né? Tem desde o prolapso mais simples até o prolapso doença. Então, o eco, ele vai diferenciar muito esses pacientes que precisam de uma avaliação mais assim, junto, né, que é o prolapso com a válvula degenerada, uma válvula feia, que tem tendência com evoluir, de piorar, de vir a ficar incompetente, quer dizer, ter refluxo, ficar insuficiente, daquele prolapso simples, a válvulazinha normal, e só um prolapsozinho, que é o que a maioria tem. A maioria tem o prolapso que não é doença, que a gente chama, que é o prolapso simples. E uma parte pequena vai ter o prolapso doença, que é esse que a gente tem que controlar melhor. Olha, gente, o tempo está estourado. Vocês vão me perdoar, mas eu preciso de acabar. Mas já é um acabar dizendo assim, convidada convidada para a primeira oportunidade. Doutora Andressa Mora, eu queria perguntar a quem quiser fazer uma consulta com a senhora atende aonde? No Hospital do Coração. Então ligou para o Hospital do Coração. Isso. Vá lá bater um papo, os ouvintes tá bombando também, meus amigos. Como são aqui, eu tô com o zap não, meu. Hoje não parou. Não parou. Todo mundo ligadinho no coração. Sem dúvida nenhuma. Porque sempre tem dúvida. Né? Doutora, muito obrigado pela sua presença. Queria deixar os microfones abertos para suas saudações, pelo menos por hoje. Feito o convite no ar para que retorne em breve. Eu que agradeço a vocês são ótimos, deixa a gente à vontade, a gente tem vontade de falar. Se deixar, eu falo muito também. É um papo aberto. Então esse papo vai continuar em breve, porque esse assunto é muitíssimo importante. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Ângela, missão cumprida? Missão cumprida. Julisca, missão cumprida? Missão cumprida no programa mais leve do Rádio Potiguar. Maravilha, isso aí. Jaque, missão cumprida? Sim, se policie no seu hambúrguer. Não, pois é. E Luiz Soares, um abraço pra você. Ele disse que eu fosse provar lá no salão o hambúrguer de lá, só se tu tirar sal, viu? Olha aí. Luiz, um abração pra todos. Obrigado pela presença, pela audiência de vocês. Fiquem com Deus e amanhã de volta, meio-dia, com o nosso Cidade Notícias. Forte abraço e até lá. Você acabou de ouvir o programa Cidade Notícias, com Sêmio Timene e Julisca Azevedo. Oferecimento: Hospital da Visão, o centro de excelência na saúde da sua visão. Telefone 3133-1950. Campos Equipamentos e Refrigeração. WhatsApp 999950200. Mude o trânsito mudando você. Detran RN.